sejam todos bem-vindos aí à nossa aula de língua portuguesa, aula aí para educação de jovens e adultos. Eu sou a professora Daniela e nós vamos ter aí mais uma aula de correção. Veja só, estamos na segunda etapa, ensino fundamental, segundo semestre, módulo 2, unidade 2. Certo, pessoal? Então, que vocês peguem, por favor, aí o nosso material, ok? Para nós darmos seguimento aqui às nossas correções. Então, verifica certinho se vocês estão com o módulo 2, a unidade 2, a atividade de fixação 1, certo? Essa atividade aqui, ela traz, né, todo o conteúdo voltado para o gênero crônica e trabalha também aí em relação à classe gramatical dos numerais, certo? Então, vamos lá para a questão número 1. A questão número 1, ela traz uma crônica de um escritor fantástico, que é o Luiz Fernando Veríssimo, que vocês conhecem, aparece muito aí nas nossas atividades, avaliações, enfim. Temos aqui um texto que ele traz em sua abordagem, né? Vai falar sobre o ECA. Nós conhecemos um documento chamado ECA, certo? Que é um documento importante aí que trata a respeito dos deveres, né? Dos direitos dos jovens, dos nossos adolescentes. Então, isso pode levar, né, o estudante a pensar que se trata disso, mas é interessante lembrar que estamos falando de crônica. Crônica, o autor ele vai trazer o que? Situação do dia a dia, certo? Então, são situações do dia a dia, é sempre um texto curto, pouquíssimos personagens, né? Então, esse ECA aqui está ligado a que exatamente? Essa criatura que aparece aqui nessa imagem, vocês o reconhecem como? Seria um ET, um extraterrestre? O que seria? Então, vamos ao texto. Um hipotético visitante extraterreno teria dificuldade em acompanhar uma refeição da nossa espécie, sem ter ânsias de vômito. Sendo um ser hipoteticamente perfeito, que só se alimenta de um límpido líquido azul, nosso visitante não entenderia como os alemães conseguem comer repolhos azedos com tanta alegria e porque os americanos chamam o pepino estragado de pica. E o comem com tudo, e os franceses esperam o peixe apodrecer antes de comê-lo, enquanto os japoneses nem esperam ele morrer. Olha só que absurdo. Então, ele vem mostrando culturas aqui, né, para nós. E todos se entusiasmam com um fungo de má aparência chamado champignon. E entram em êxtase com outro, ainda mais feio, chamado de trufa, que é encontrado embaixo da terra por porcas no cio. Aliás, nosso ET se engasgaria só de pensar em tudo que fazemos com os porcos, inclusive comê-los. Mas o que certamente faria nosso visitante correr para o banheiro seria descobrir que os terrenos espremem um líquido branco e gorduroso das glândulas mamárias de um animal chamado vaca e o bebem. Depois de reanimado, o extraterreno talvez gostasse de ouvir, já que se espanta tanto com nossos hábitos exóticos, que a vaca é um animal sagrado e, portanto, intocável na Índia, um país em que se morre de fome. E que não apenas a vaca é sagrada na Índia, como suas pegadas são sagradas. E de acordo com a teologia hindu, 330 milhões de deuses vivem dentro de cada animal. E que, portanto, matar uma vaca significaria um verdadeiro teocídio, né? Que é o sentido de assassinar o deus dos deuses, né? É a ideia de teocídio.
Quando se come animais que são alimentados com grãos, 9 de 10 calorias e 4 de 5 gramas de proteínas são perdidas. O animal usa a maior parte dos nutrientes que poderiam ser destinados ao homem. No caso, um mito religioso está a serviço de uma racionalidade camuflada. Interessante que o autor ele vem mostrando com uma forma leve, vamos dizer assim, mas ele apresenta de vários hábitos, diversas culturas e ainda faz o leitor refletir, né, sobre tais comportamentos e cultura, né? Convencido de que somos uma raça, no mínimo contraditória, o ET ainda terá algumas experiências nojentas pela frente. Verá pessoas destrinchando pequenos pássaros fritos com os dentes, pessoas comendo perna de sapos, e o que contará com mais horror quando voltar para casa, pessoas usando alfinetes para catar repugnante recheio de lesmas e levá-los à boca. Lesmas. Enfim, então temos aí o nosso querido Luiz Fernando Veríssimo, tá? Contando aí, né, tudo isso, trazendo aí para nós essas curiosidades. O texto traz sobre ECA, que é uma forma quando nós não gostamos de algo, né? Nós temos isso de pronunciar tal coisa, não tem nada a ver com aquele documento que vocês conhecem, tá? Então, nós vamos seguir aqui agora com as nossas questões. Questão 1. Conforme relata o cronista, cada cultura escolhe seu tipo de alimentação de acordo com o que racionaliza, né? Principalmente nós vimos isso no caso da Índia, né? A crença, né? O que faz? Às vezes as pessoas estão passando fome, mas ainda assim tem ali o animal, né? Que poderia, né, alimentar-se dele, ainda assim não o faz, devido à crença que tem. O autor do texto que acabamos de ler representa esse tema de maneira bem humorada em sua crônica argumentativa. Vamos analisar quais outras características desse gênero estão no texto lido? Então vamos lá. Letra A. Que opinião o autor apresenta a respeito da nossa alimentação? O que nós concluímos? Quando ele coloca, olha, temos, né, indício aí de primeira pessoa, indicativo da fala, da opinião dele, né? Temos hábitos alimentares muito estranhos, contraditórios, nojentos, né? A expressividade do autor. B. Que ponto de vista o cronista sustenta ao mostrar as impressões do ET sobre a Índia? No caso, ele defende a ideia dos hábitos do planeta serem contraditórios, né? Uma vez que na Índia há esses costumes diferentes em relação a outros lugares do planeta. Exemplo, nós comemos aí, né, as diversas carnes sem nenhum problema. No caso deles, devido à crença, mesmo passando fome, ainda assim não o fazem, né? Letra C. Outro ponto de vista revelado pelo cronista é, abre aspas, um mito religioso está a serviço de uma racionalidade camuflada. Como se pode explicar isso? Veja, os hindus não comem carne bovina, diferente de nós, né? Por motivos religiosos, mas o texto diz que quando comemos animais que são alimentados com grãos, 9 de 10 calorias e 4 de 5 gramas de proteínas são perdidas. O animal usa a maior parte dos nutrientes que poderiam ser destinados ao homem. Ou seja, segundo o texto, do ponto de vista científico, também não é aconselhável, né, comer carne de animais que se alimentam de grãos, né? Então essa é a teoria que ele traz, né? Embora de uma forma, um certo humor, né, mas é uma evidência que ele traz. 2. Assinale a alternativa que explica a contradição que o cronista aponta na seguinte frase. A vaca é um animal sagrado e, portanto, intocável na Índia, um país que se morre de fome. Então, aqui o nosso gabarito é a letra B,
porque ele quer observar a contradição. Veja, a vaca, apesar de servir como alimento, não faz parte da alimentação dos indianos, pois eles a consideram, né, sagrada. Então é uma contradição muito grande, né? Mas a crença prevalece. 3. O cronista apresenta possíveis estranhamentos que nossos hábitos alimentares causariam nos extraterrenos. Transcreva, né, do trecho que se apresenta esses hábitos. Então, verifica-se isso lá no texto, né, em trechos como: espremem um líquido branco e gorduroso das glândulas mamárias de um animal. Depois temos: os americanos chamam o pepino estragado. Depois os franceses, a ideia do peixe apodrecer antes, certo? Então são vários pontos apresentados. Questão 4. O que há de crítico e humorado na crônica? Primeiro, nós temos a ideia da cultura, né, de terem gostos diferentes em relação à alimentação, né? O que provavelmente não deve ao paladar, né? Mas a maneira de pensar, a própria cultura, a própria crença, enfim, todo esse histórico, né? E ele apresenta o fato de como sendo algo primitivo, né? De uma maneira humorada, e ridiculariza essa situação, né? Vista por um extraterrestre, no sentido, as pessoas estão passando fome, tem um animal ali que poderia suprir, né, aquela falta, mas essa ideia primitiva, tudo isso, né? Enfim, há essa contradição, né? 5. Retire do texto 2 numerais cardinais. Então, quando se fala em numerais cardinais, nós vamos ter 5 e 9, tá? Que foram colocados. 6. Há uma certa charge, um único quadrinho, há uma crítica, enfim. Observa-se, né, um guarda de trânsito, um condutor, veículos, aqui vamos ver. O senhor está com 150 pontos em sua carteira. E o outro diz: vocês têm plano fidelidade para trocar por passagem aérea? Foi assim, crítica ainda, né, sarcástico ainda com ele, com o guarda lá, enfim, com a gente. Qual a finalidade desse texto? O que se espera? É uma charge, então é uma crítica. Nesse caso, ele critica condutores de trânsito, né, cuja pontuação, né, das suas habilitações excederam ali, né, as multas. Isso ocorre muito, né, nós sabemos. Qual é a crítica apresentada? A crítica é a fala de humor, né? Pois ele está fazendo uma piada a essa situação tão atual, tão rotineira. 7. Leia a charge. Hoje, nesse mundo, tudo é likes, né? Tudo é postagem, tudo é validação. E aí nós observamos, na linguagem verbal e não verbal, né? Temos uma mulher, um rapaz, seria um casal, um botijão de gás, celular ali fazendo a foto, o quê? Ostentando. Ela diz: o que você está fazendo aí? E ele ostentando. E aí, o que está implícito, né? O que vocês imaginam? Qual que é, já que é uma charge, é uma crítica, mas o que está implícito ali, a partir de todos os pressupostos que nós temos? A crítica, claro, aqui é o que é o alto preço, né, do gás de cozinha. Uma vez que ele faz ali a sua foto e responde, né, que ele está ostentando, porque na atual conjuntura, de fato, né, devido a esse preço exorbitante aí do gás de cozinha, para quem o tem hoje, quem o consegue, né, de fato uma ostentação. Identifique e escreva pelo menos 3 características do gênero charge. Então, seria a linguagem verbal, não verbal, a apresentação de um fator social, trata de acontecimentos contemporâneos, certo? Então, são pontos importantes. A 9 nós temos em relação aos numerais, novamente.
Em relação aos estudos sobre classe gramatical do numeral, nós temos quando queremos contar a quantidade de estudantes que estão dentro de uma sala, utilizamos os numerais cardinais, seria isso? 2 quartos é uma expressão numérica fracionária, tá correto aqui? E a 3, 1/3 é um numeral multiplicativo. Então, nesse caso, nosso gabarito D, certo? Onde nós temos 1 e 2 como corretas. Por fim, questão 10, nós vamos fazer a classificação aqui, tá? Temos até a letra M, isso mesmo. Então, vamos a... Havia 2 alunos na sala. Quando eu falo 2, por extenso, dessa forma, cardinal. Estávamos no 10º andar. 10º é ordinal. Ela estava perto do apartamento 1, cardinal. Não esqueça o primeiro beijo, ordinal. Nós ganhamos o dobro, né? Aqui é multiplicativo. 2/3, fracionário. 1/4, fracionário. Essa situação causou a Segunda Guerra, ordinal. André foi o 3º, ordinal. Depois nós temos a sequência. Beatriz leu 8 livros, cardinal. Metade da faxina já foi realizada, metade, fracionário. Ela tem o triplo, multiplicativo. Vamos apresentar agora a 20ª, no caso, ordinal. E aí nós temos, né, o estudo aí dos números, aliás, dessa classe gramatical tão importante para vocês, para essa fase aí, certo? E assim finalizamos a nossa correção referente a esse módulo. Aguardo vocês para a próxima aula. Tchau, tchau.